Então, gente, aqui, olha, é o cuscuz que eu preparei aqui pra Mariana comer, ó. Coloca um pouquinho, assim, de margarina mesmo. A gente não tem a manteiga, aí eu coloco um pouquinho de margarina mesmo, mistura, assim, bem, ó. Não precisa colocar muita, não, né, gente? Só um pouquinho. Aí é só comer. Deixa eu ver se a Marianinha aprova. Experimenta aí, meu amor, vê se ficou bom. Ficou? Tá gostoso? Que bom. Hoje, gente, hoje tá bem frio aqui. Tá ventando, ventinho gelado. E é isso aí, gente. Agora nós vamos tomar nosso cafezinho com leite, nossa batatinha doce, nosso cuscuz. E a Marianinha gosta de cuscuz desde quando era bem criancinha, bem pequenininha, né, Mariana? Como que você falava? Tustuz. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.